Fluminense 1, Bahia 0, hoje à tarde no Maracanã. O time sobe na tabela, é o quinto colocado, tem um dos melhores ataques do campeonato. É claro que a torcida tricolor está satisfeita, mas será que está convencida? E uma única questão: precisava de tanto sufoco? Vem com a gente, essa é a análise pós-jogo do Verdade Tricolor e vamos ver se hoje é dia de abraço ou de desabafo. Então é isso aí. Fluminense 1, Bahia 0. Poderia até, com um pouquinho de boa vontade, ser um dia de abraço. Mas na verdade, hoje está mais para desabafo. Como eu disse, claro que nós gostamos da vitória, vencer é sempre importante. Cansamos de jogar bem e perder, principalmente na época de Fernando Diniz e em outros jogos. Hoje a gente não joga tão bem e acaba vencendo. A sorte parece que abraçou o nosso treinador, mas na verdade vou ficar com o desabafo pelas razões que a gente vai conversar daqui para frente. Começando pela escalação. Repetimos a escalação que venceu o Goiás no meio da semana. Não era de se estranhar. Eu até imaginei que houvesse alguma mudança, pelo menos o Lucas Claro eu achei que entraria, mas não era de se estranhar porque não é do nosso treinador mexer em nada, mudar em nada quando a coisa está dando certo. Ou pelo menos o Fluminense venceu ou está vencendo uma partida. Então, mantivemos a mesma escalação do jogo anterior. O primeiro tempo tivemos o controle da bola, foi até dentro daquele futebol que o Fluminense vem apresentando um primeiro tempo superior. O Fluminense controlou as ações, mas muito ali na base, buscando o chuveirinho, buscando o Fred. O Fred é uma referência, então parece que também há uma certa vicissitude em buscar esse chuveirinho, nenhuma jogada ali articulada. Eu achei o Hudson fora de posição, o Iago um pouco solto lá na ponta, Igor Julião sem subir, mas dentro daquilo que a gente vem apresentando, até que o primeiro tempo foi relativamente razoável. Tivemos um pênalti claro, todo mundo há de concordar, que sequer foi revisado pelo VAR. O VAR sequer pediu ao juiz que aguardasse para poder revisar. É claro que tem gente que pode achar discutível, disse que ninguém ia discordar, mas é claro, o Paulo César de Oliveira, no outro canal de televisão, discordou, mas o Paulo César de Oliveira discordar do Fluminense ou apitar, quando ele apitava contra o Fluminense, hoje comentar contra o Fluminense não é muita novidade, mas a verdade é que houve um pênalti claro dentro desse tipo de pênalti que todo mundo tem marcado, inclusive contra nós. E aí vem o segundo tempo, aos 6 minutos o Pacheco manda uma bola na trave, ele que eu achei um pouco apagado, realmente parece que o Pacheco não se sente à vontade, parece que ele não está confortável ainda, e ainda manda uma bola, além de tudo não está com sorte, manda uma bola, a bola bate na parte de dentro ali, um pouquinho mais de sorte, ela bateria ali e entraria, mas não foi o que aconteceu, a bola volta na mão do goleiro do Bahia. E é claro que a tática do Bahia, do Mano Menezes, do retranqueiro Mano Menezes, do retranqueiro e falador Mano Menezes, vamos fazer uma ressalva sobre isso no final aqui do nosso bate-papo. É claro que ele ia esperar que o Fluminense tivesse um desgaste físico para ir depois buscando um contra-ataque. É por isso que eu não entraria com essa escalação que o Odair entrou. Entraria com um time mais rápido, porque todo mundo sabe que o Bahia apostaria exatamente nisso. Ia segurar lá atrás a retranca, famosa retranca do Mano Menezes, para tentar
à medida que o time do Fluminense fosse se desgastando, buscar um contra-ataque. Não foi o que aconteceu, acabou o primeiro tempo, veio o segundo tempo, essa bola na trave do Pacheco, e aos 20 minutos o Bahia, quem parecia, pelo menos o treinador do Bahia, mesmo o retranqueiro do Mano Menezes, parecia que tinha mais vontade, porque foi o Bahia o primeiro a fazer alterações. Aos 20 minutos, tira o potente Danielzinho e coloca lá dois garotos, renovando o gás do time. E ali aos 22 minutos, o pênalti real, né, que finalmente o VAR resolveu entrar, fazer o seu papel, né? Não foi uma compensação nenhuma, foi pênalti mesmo. Agora até isso é sofrido, né? O juiz teve que ver um monte de vezes para confirmar. O Nenê bate, o Fluminense faz 1-0, e aí o de sempre, o gol e o recuo, né? E aí o time recua. Exatamente, quem assistiu o nosso pré-jogo, nós falávamos, o Fluminense tem que buscar o seu gol, mas não pode buscar fazer o seu gol e recuar. Tem que ser um time grande, sobretudo jogando em casa, buscar o segundo, buscar o terceiro, mas não é o que acontece. A gente sabe que a prática do nosso treinador não tem sido essa, pelo contrário. Ele não mexe no time, mantém o time desgasta fisicamente e o ímpeto vai ficando para baixo. Aos 30 minutos, ele entra e coloca, ele faz a primeira mexida, né? Aos 30 minutos do segundo tempo, colocando Felipe Cardoso e Caio Paulista, né? E aí você tinha Luiz Henrique no banco, você tinha Marcos Paulo, você tinha Miguel. Eu acho que, mesmo ele colocando o Luiz Henrique depois, nesse frigir dos ovos aí, as opções que ele escolheu, a forma como ele recompôs o time, não foi ideal, e é por isso que eu perguntei. Precisava de tanto sufoco? Não, não precisava de tanto sufoco. Aos 32 minutos o Bahia coloca mais um garoto, quer dizer, aquilo que a gente poderia ter feito para ampliar a vantagem, né, para renovar o gás do nosso time, que era colocar os garotos, ele foi colocando mais do mesmo, o mesmo de sempre, Felipe Cardoso, Caio Paulista, e aí a gente sabe que essas mexidas não dão dinamismo nenhum ao nosso time. De resto, alguns fatos que se repetem, né? A falta desnecessária do Hudson, já ali próximo dos 40 minutos, que poderia gerar um grande perigo contra nós. Acho que o Hudson não é titular absoluto desse time. Tem lá a entregada clássica da defesa, acho que foi o Digão, né, que por sinal não jogou mal, mas deu a entregada básica. A nossa defesa, um ou outro sempre dá a sua entregada básica, e o bom é que Muriel hoje não fez nenhuma das suas, né, nem falhou com a bola no pé, nem caçou borboleta, enfim. E é isso. Um fato que eu queria ressaltar é o papel ridículo desse Mano Menezes. E nem sei se ele foi mais ridículo do que o árbitro da partida, que é a omissão do árbitro da partida, né? No final ele foi chamado, e é claro que ele ouviu, o árbitro foi chamado de vagabundo pelo senhor Mano Menezes, que encheu o saco o tempo inteiro. O sujeito chato, muito chato, quer apitar o tempo inteiro, e aí eu fico imaginando o desrespeito que é contra o Fluminense. Porque eu só imagino que ele vem aqui no Maracanã com essa marra toda e fica falando desse jeito porque ele acha que o Fluminense é um Bahia da vida, né? Talvez ele não tenha a dimensão do Fluminense, ou talvez o Fluminense e o próprio Dair não tenha colocado o Mano Menezes no lugar onde devidamente está, que é técnico do Bahia. Com todo respeito ao Bahia, o Bahia não é o Fluminense. Então um time da grandeza do Fluminense não pode ter um treinador adversário da grandeza do Bahia que fique aqui o tempo inteiro gritando. É claro que isso caberia ao juiz, mas a verdade é que esse Mano Menezes, chatérrimo, inconveniente, perturbou o tempo inteiro. E vamos ver agora o que os tribunais de justiça desportiva vão fazer, porque não é possível que não tenham escutado ele chamar
o juiz de vagabundo. Bom, para frente a gente imagina que abrindo aí a janela, o Fluminense ainda precisa buscar algumas peças. Eu acho que um lateral direito é necessário ainda. Calegari é muito novo, Igor Julião, embora não tenha feito uma partida ruim que seja, mas também não inspira confiança. Vamos ver se esse Luca já estreia na quarta-feira, ou pelo menos fica no banco. Falam aí no Jonathan Alves, eu não conheço esse jogador, não sei se é lobby, não sei se vem, não sei se não vem. A verdade é que já ouvi dizer que ele é o Felipe Cardoso falando em espanhol. E a gente não precisa mais de jogadores assim. E vamos torcer, né, para a sorte do Odair continuar entrando em campo. O Fluminense tem 53% de aproveitamento. Vamos ver se esse vento de sorte aí continua, para que pelo menos a gente possa somando os pontos. Agora sem ilusão, né? Pegamos Goiás, pegamos Curitiba, pegamos Bahia. Deu para ver que o Bahia é realmente um time fraco. Aliás, o nível do Campeonato Brasileiro está muito fraco, né? Mais ainda por conta dessas circunstâncias da pandemia. Bom, para fechar, uma rápida análise individual. O Liel, que dessa vez não comprometeu. A zaga, da mesma maneira, também não comprometeu. Teve ali aquela rebolada ali do Digão. Não sei se ele escorregou, mas de certa maneira firme. O próprio Digão achei que jogou bem, né? O Nino melhorando em relação a jogos anteriores que nós vimos. Pedimos até que ele fosse banco. Apesar disso, acho que o Lucas Claro tem que voltar à titularidade. As laterais, a gente já sabe, né? Nada demais, mas também no jogo de hoje nada de menos. No meio, o Iago fez até umas viradas de bola interessantes. O Hudson, como eu já disse, não é jogador para ser titular absoluto. É preciso que novos jogadores sejam testados. O Nenê é útil ao Fluminense, é decisivo, mas ele não pode jogar 90 minutos. Fred precisa que o time crie mais, que a bola chegue mais para que ele possa usar seu poder de decisão. Quem entrou, Luiz Henrique, pouquíssimo tempo. Caio Paulista, Felipe Cardoso, também a gente vai sempre viver à espera de um milagre. Vamos ver quarta-feira contra o Atlético Mineiro, líder do campeonato. Vamos ver se, além da sorte, a gente consegue arrumar uma estrutura de jogo que nos possa dar consistência. O Atlético vem desfalcado, né, de alguns jogadores importantes, sempre dá uma equilibrada. Vamos ver o que a gente arruma, esperando se fizer 1-0 e recuar contra o Galo, realmente vai ser muito difícil ficar segurando esse 1-0. Mais uma vez, obrigado a você por ter acompanhado até o final esse pós-jogo do Verdade Tricolor. Hoje foi um dia do desabafo, mas quem sabe na quarta-feira uma grande vitória fora de casa sobre o Atlético Mineiro, líder do campeonato, não vai ser um dia de abraço. Deixa seu like aqui pra gente, isso é importante para o Verdade Tricolor. Se puder, se inscreva desde já. Muito obrigado. Vamos nessa, vamos Fusão. Nosso compromisso é com a paixão. Nossa paixão chama-se Fluminense Futebol Clube. Até a próxima.